Olá, gente! Tudo bem com vocês? Sou Keila Batista, professora de História, e vamos continuar discutindo nossos assuntos, ok? Da nossa disciplina. Pessoal, na aula passada, né, nós falamos aí sobre esse processo de colonização, essa decisão de Portugal, de fato, colonizar a terra, ocupar, né, por conta aí de algumas questões, como o medo de perder, né, o território, também para procurar as pedras preciosas, né, por conta aí de serem encontradas aí no Peru, no México, países vizinhos. E agora a gente vai continuar discutindo ainda essas ações de colonização, tá? Com as conhecidas capitanias hereditárias, né? Esse início da administração, então, colonial de Portugal aqui no Brasil. Vamos lá, pessoal. Então, assim, o que fazer, né, para administrar o território colonial, né? Visto que era uma colônia distante, né? Visto que era um território vasto, visto que Portugal também não tinha tantos recursos, né? Então, o que fazer, então, para fazer essa administração, né? Então, a solução encontrada foi essas capitanias, né? Foi, de fato, aí, então, implementar esse processo a partir dessa administração colonial, né? Mas vamos ali para o slide para a gente ver algumas questões. Por não dispor de recursos suficientes para investir na colonização, o governo português transferiu, então, essa tarefa para particulares, né? Ele vai acabar transferindo aí para outras pessoas. Claro que ele vai ter o monopólio, né? Aí, mas ele vai transferir aí essa tarefa, tá bom? Para esses particulares. E em 1534, o rei Dom João III ele vai ordenar a divisão do território da colônia em grandes porções de terra, né? Extensas porções de terra, que serão aí as capitanias em 15 capitanias ou donatárias, né? E as entregou às pessoas que se habilitaram ao empreendimento, os capitães ou donatários aí dessas capitanias, né? Nós vamos ter aí, então, essa divisão de 15 extensões de terra. Nomeados, então, pelo rei, esses donatários, eles eram a autoridade máxima, então, dentro da capitania. E com a morte desse donatário, a administração, ela passava para seus descendentes, né? Daí que se tem essa expressão, né, de capitanias hereditárias, porque o filho, né, ele agora seria a nova autoridade, era hereditária, então, a posse, então, dessas terras, tá bom, pessoal? E como elas funcionavam, né? Como é que funcionava aí toda essa distribuição? Nesse sistema, as terras do Brasil foram divididas em 15 lotes e foram 14 capitanias hereditárias, né? 14 por conta da junção aí de uma. Essas terras eram doadas aos donatários representados pelos nobres e pessoas aí de confiança do rei, né? Esses particulares, né? E a gente tem que ver aí a questão, né, nobre, não era qualquer pessoa que ia ser aí um donatário, né? Ele tinha que ter recursos para administrar. A obrigação dos donatários era governar, né? Colonizar, que aí é muito interessante, resguardar também, né, fazer aí essa proteção, né, por conta das nações que queriam também explorar o território, e desenvolver a região com os recursos próprios, né? Aí o governo português ele se eximia aí de fazer de colocar, né, esses recursos. Os recursos eram aí dos donatários, tá? Vale lembrar que somente essa posse da terra, somente a posse da terra era cedida aos donatários, pois os domínios de tais, né, pertencia então ao Estado, né? Era uma doação, mas que na verdade a terra não era dele, né? Era somente essa posse para desenvolver, administrar, fazer os engenhos, mas a terra de fato pertencia aí ao Estado português, tá? Pessoal, aqui no mapa, né, a gente tem a localização ali, mas está muito pequenininho, né? A gente pode perceber aí que essas capitanias, elas ficavam no litoral, né? Por conta aí do início da implementação da cana-de-açúcar, né? Inicialmente
aí essa população ficava mais no litoral. E aqui nós temos as capitanias hereditárias que foram criadas aí no século XVI no Brasil, né? Que é a capitania do Maranhão, do Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro e Santana, né? Como eu disse, todas as capitanias aí, se a gente for fazer se nós formos agora relacionar com o Brasil, estados brasileiros, a gente vê que é o Nordeste, né? E também a questão aí da população negra se concentrar também nessa região, a gente tem aí todo esse contexto histórico, né? Da população escravizada que veio do continente africano para trabalhar, então, aí nessas capitanias, né? Nessa plantação aí da cana-de-açúcar. Pessoal, e com que objetivo, né? Claro que, como eu disse, né, o objetivo da coroa portuguesa era ocupar definitivamente essas terras, né? E também ter o lucro aí com essa ocupação, lucrar também. Aí, nesse período, então, foram elaborados 2 documentos que representavam, então, as bases jurídicas desse sistema, né? Que eram cartas, a carta de doação e a carta floral. A carta de doação, ela garantia ao donatário a concessão da capitania, e em caso da morte do donatário, a posse seria transferida então para seus descendentes, sendo que a venda do lote era proibida, né? Então aí essa carta de doação, ela vem legitimar a posse daquele donatário e também aí para os seus descendentes, né? Em caso de morte. A carta floral, ela estabelecia os direitos e tributos devidos ao rei, os direitos e os deveres dos colonos e a relação desses com os donatários, né? Aqui também a gente tem a presença dos colonos, né? Porque os donatários, eles serão, né, os proprietários, assim, para gerir, então, a capitania, mas dentro da capitania ele vai dividir lote para os colonos que vão vir também de Portugal, as sesmarias, né? E aí, então, a gente, dentro dessa carta floral, a gente tem essa relação de direitos e deveres, né? Do donatário com o rei e também aí dos colonos aí com o donatário, tá bom? Pessoal, direitos, né? Criar vilas e distribuir terras às sesmarias, a quem desejasse pudesse cultivá-las, né? Exercer plena autoridade judicial e administrativa, que é muito importante, que era a autoridade máxima, né, daquela localidade, por meio da chamada guerra justa, que a gente discutiu na aula passada, escravizar os indígenas considerados inimigos, obrigando-os a trabalhar na lavoura, receber a 20ª parte, 5% dos lucros aí sobre o comércio do pau-brasil, e como deveres, né, eles tinham que né, com relação ao rei de Portugal, 10% dos lucros, né, sobre todos os produtos da terra para a coroa, 1/5 dos lucros sobre os metais e as pedras preciosas que foram encontrados, né, que fossem encontrados, e também aí o monopólio de exploração do pau-brasil, né? Então, claro que Portugal vai lucrar, né? Pessoal, e o que aconteceu, né? Podemos dizer que o sistema foi um fracasso. Esse sistema foi um fracasso por vários fatores, né, que contribuíram. Primeiro, a falta de interesse dos donatários, né? Alguns perderam interesse, alguns chegaram nem a ocupar, chegaram no Brasil e retornaram. A grande extensão dos lotes também eram extensos, né, para fazer essa administração mais perto. A enorme distância da metrópole, como eu disse, mais ou menos de 2 meses, né, uma viagem. A hostilidade dos indígenas que resistiam à escravização, né, então era o Ortiz aí, com esse pessoal que vinha de fora, a falta de recursos econômicos e de um órgão centralizador para comandar a empresa colonizadora, né? Por isso aí que a gente tem aí o fracasso desse sistema. Mas tivemos exceções, né? Com 2 bons resultados, 2 capitanias, né? Que foi a de Pernambuco, onde tinha como donatário Duarte Coelho Pereira, e a de São Vicente, né? Com o nosso Martim Afonso aí na nossa expedição colonizadora. Com exceção dessas 2 capitanias, as outras foram um fracasso, mas essas 2 aí, por várias questões, elas foram, né, positivas dentro desse sistema, tá? E por que elas deram certo, pessoal, né? Elas conseguiram desenvolver a lavoura canavieira, né? Além disso, fundaram engenhos que geralmente tinham a participação aí do capital estrangeiro, holandês e italiano,
e as outras capitanias não alcançaram, né, o tão desejado lucro. Mas tem uma questão muito importante que elas conseguiram preservar, né, as terras e realizar a exploração, que também era um objetivo, né, que era trazer pessoas aí para a colônia, tá? Resultados positivos de todo esse sistema das capitanias hereditárias. Foram lançadas a partir daí as bases da colonização, né? Os primeiros núcleos de povoamento então foram formados, preservou então-se a posse da terra, né? Legitimou-se com a presença e foram reveladas as possibilidades de exploração econômica da colônia, com o início então aí do cultivo da cana-de-açúcar, né? Possibilidades de explorar aí então economicamente a colônia aí para Portugal, tá bom, pessoal? Então vamos para o nosso exercitando. Nos primórdios do sistema colonial, as concessões de terras efetuadas pela metrópole portuguesa pretendiam tanto a ocupação e o povoamento como a organização da produção do açúcar, com fins comerciais. Identifique a alternativa correta sobre as medidas que a coroa portuguesa adotou para atingir esses objetivos. A. Dividiu o território em capitanias hereditárias cedidas aos donatários, que, por sua vez, distribuíram as terras em sesmarias a homens de posses que as demandaram, né? B. Vendeu as terras brasileiras a senhores de engenho já experientes que garantiram uma produção crescente do açúcar. C. Dividiu o território em governações vitalícias, cujos governadores distribuíram a terra entre os colonos portugueses. D. Armou fortemente os colonos para que pudessem defender o território e regulamentou o uso equânime, igualitário da terra entre colonos e índios aliados e distribuiu a terra do litoral entre os mais valentes conquistadores e criou engenhos centrais que garantissem a moenda das safras de açúcar durante aí o ano inteiro. E aí então, pessoal, qual será a nossa alternativa correta? Né, temos, claro, que a A, né, dividiu, então, o território em capitanias hereditárias, né, cedidas a esses donatários, né, que tinham aí essa disponibilização, né, e tinham posses também para se empreender aí nesse empreendimento, ok? Pessoal, então não esqueçam de acessar a nossa plataforma, pesquisem mais acerca dessa temática e até a nossa próxima aula. Tchau!